Você já se perguntou por que repete os mesmos erros, com rostos diferentes, lugares diferentes, mas sempre com o mesmo final? Porque insiste em procurar no outro aquilo que você mesmo perdeu? A resposta não está fora. Ela está no subterrâneo da sua alma. Na parte de você que foi deixada para trás, esquecida, negada. Carl Jung chamava isso de a sombra. Mas desta vez, vamos além. Vamos explorar não apenas a sombra individual, mas a sombra coletiva. A escuridão que não é só sua, mas de toda uma sociedade. Uma cultura inteira alimentando monstros com máscaras de virtude. Porque se há um inferno real, ele não está nos mitos antigos. Ele se constrói em silêncio, nas estruturas invisíveis da mente humana e se espalha como uma névoa nos corredores da civilização. O inferno, disse Jung, com outras palavras, começa quando negamos quem somos e depois aplaudimos quem mente melhor sobre si mesmo. Desde pequenos somos ensinados a vestir máscaras. A controlar o choro, a conter o medo, a negar a raiva. Aprendemos que ser aceito é mais importante do que ser inteiro. Então, rasgamos partes de nós, guardamos no porão da consciência e seguimos em frente, com um sorriso treinado e um olhar vazio. Mas o que acontece com aquilo que foi rejeitado? Ele não desaparece. Ele apodrece e fermenta. E quanto mais negamos, mais essa energia psíquica cresce, até se tornar um demônio interno, que sussurra em nossos pensamentos, age em nossos relacionamentos e destrói, sem que saibamos como ou porquê. O nome disso não é azar. É a volta do recalcado. É o retorno da sombra. E o mais assustador é que, quando não reconhecemos nossos próprios demônios, passamos a enxergá-los em todo lugar. Projetamos. O outro vira o inimigo. A diferença vira ameaça. A crítica vira ofensa. A verdade vira intolerável. E então o inferno psicológico se transforma em inferno coletivo. A sociedade adoece. Começam os julgamentos. A histeria moral. A caça às bruxas. Pessoas que não olham para dentro começam a querer purificar o mundo ao redor. E nessa limpeza simbólica, queimam os livros, silenciam as vozes, matam as diferenças, eliminam o espelho. Mas a verdade é que, quanto mais você tenta destruir fora aquilo que te assusta por dentro, mais se afasta de si mesmo. E nesse abismo, nasce um novo tipo de inferno, o da persona absoluta. Aquele que vive apenas no personagem. Que se esqueceu de quem era. Que virou um avatar social, uma imagem bem curada, mas totalmente desconectada da alma. Esse é o inferno moderno. Feito de telas brilhantes e silêncios profundos. De frases bonitas e corações em ruína. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para a cura e para a verdade, não é uma subida. É uma descida. Uma descida radical à escuridão interior. Um mergulho na lama da psique. Porque só quem enfrenta o próprio caos é digno de construir ordem. Só quem dialoga com os próprios demônios é capaz de não ser devorado por eles. Mas quem foge, quem se distrai, quem se anestesia com o conforto, com o entretenimento, com o aplauso, esse está se condenando lentamente a viver uma vida que nunca será sua. A repetir padrões, amores, fracassos, a implorar por sentido onde só há ruído. Esse é o inferno segundo Jung. Não é um lugar. É um estado. É uma prisão feita de negação, mentira e superficialidade. É estar rodeado de gente e ainda assim sentir que ninguém te vê. É conquistar tudo e mesmo assim sentir que nada tem valor. É acordar todo dia com um peso que você não consegue nomear. E é só quando você se senta diante do abismo da sua alma e decide não fugir, que algo começa a mudar. Não será rápido. Não será bonito. Mas será real. Você verá os fragmentos que deixou para trás. As partes que desprezou. Os impulsos que tentou eliminar. E se tiver coragem, vai estender a mão para eles. Vai integrar. Vai acolher. Vai se tornar inteiro. E então, pela primeira vez, talvez, você sinta paz. Porque a paz não vem de eliminar o caos. Ela vem de aprender a dançar com ele. Carl Jung não oferecia conforto. Oferecia verdade. E a verdade é que, para subir, é preciso primeiro descer. Até o fundo da sombra. Até o núcleo do medo. Até onde a alma sangra. E ali, na escuridão mais densa, você acende a primeira chama. E começa, finalmente, a deixar o inferno. A jornada para a totalidade, ou o processo de individuação, é, na essência, a aceitação de todas as partes de si mesmo, não apenas as que nos orgulham. A sombra, com todos os seus impulsos reprimidos e características negadas, é um elemento crucial nessa equação. Fugir da sombra é fugir de si mesmo.
A verdadeira maturidade psicológica não reside em ser bom ou ser perfeito, mas em ser inteiro. Em reconhecer que a raiva, a inveja, o egoísmo, o medo e a agressividade também são partes da experiência humana, e ao invés de suprimi-los, encontrar maneiras de integrá-los de forma consciente e construtiva. A individuação, portanto, não é sobre se tornar um santo, mas um ser humano completo. É uma busca pelo que Jung chamou de self, o si mesmo, o arquétipo central que representa a totalidade da psique, a união consciente e inconsciente. O self não é o ego, a parte que se identifica com a persona. O self é a totalidade, o centro unificador. É a paz que você sente quando não precisa mais lutar contra si mesmo. É a sensação de que, mesmo com todas as suas falhas e imperfeições, você está finalmente em casa dentro de si. O caminho para o self é árduo. Exige coragem para olhar para o espelho e reconhecer o que foi rejeitado. Exige honestidade para admitir as mentiras que contamos a nós mesmos. Exige a disposição de abandonar a vida superficial em troca de uma existência mais profunda, mesmo que isso signifique abrir mão do conforto e do aplauso. É um processo de confrontação, de diálogo com as partes sombrias da psique, de resgate das partes perdidas. A negação da sombra não é apenas um problema individual. Ela é um mal-estar social. Jung argumentava que a histeria em massa e as crises de ódio que vemos no mundo são manifestações da sombra coletiva. Quando uma sociedade inteira reprime seus instintos mais primitivos, seus medos mais profundos e seus impulsos mais sombrios, essa energia psíquica não desaparece. Ela se acumula e busca uma saída. O resultado é a projeção em larga escala. A sombra coletiva se materializa em bodes expiatórios. Encontramos um grupo, uma ideologia ou uma nação para carregar o fardo de nossa própria escuridão reprimida. O inimigo externo se torna um reflexo perfeito do inimigo interno que nos recusamos a ver. Isso explica por que a história é pontilhada por momentos de loucura coletiva, de genocídios, de guerras e de caças às bruxas. A mesma energia que, em nível individual, nos leva a projetar nossas falhas em nossos parceiros, em nível coletivo nos leva a projetar nossa maldade em um outro que é demonizado e desumanizado. A única maneira de curar essa doença social, de acordo com a psicologia junguiana, é através da individuação de um número suficiente de indivíduos. Apenas pessoas que enfrentaram suas próprias sombras podem se tornar imunes à histeria coletiva e à projeção em massa. Apenas elas podem ser os faróis de consciência em meio à escuridão. O inconsciente não se comunica conosco através da linguagem racional, mas através de símbolos. Sonhos, mitos, contos de fadas, arte e fantasia são a linguagem da alma. Jung dedicou sua vida a decifrar essa linguagem, mostrando que os símbolos não são meras invenções, mas representações de arquétipos universais, estruturas psíquicas profundas que residem no inconsciente coletivo. A sombra, a persona, o anima animus, os arquétipos do masculino e feminino internos, e o self são alguns desses arquétipos. Eles são como o DNA da psique humana, padrões de energia e de comportamento que se manifestam de forma universal. Entender essa linguagem simbólica é o primeiro passo para o diálogo com o inconsciente, para o encontro com a sombra. É por isso que, muitas vezes, as respostas que buscamos não chegam em palavras claras, mas em uma imagem de sonho, uma sincronicidade significativa ou um insight súbito que parece vir do nada. O trabalho junguiano com a sombra envolve a exploração desses símbolos, a compreensão de seus significados e a incorporação de suas mensagens. Trata-se de se tornar um arqueólogo da própria alma, escavando as camadas mais profundas para encontrar o que foi enterrado. A negação da sombra e a superficialidade da persona absoluta nos levam a uma vida de sofrimento psíquico. A ansiedade e a depressão, as dependências emocionais, o vazio existencial são, muitas vezes, sintomas de uma alma negligenciada, de uma vida desconectada do self. Vivemos em uma época onde a autoajuda e o pensamento positivo prometem a felicidade fácil e instantânea. A mensagem é que devemos nos livrar de pensamentos e sentimentos negativos e focar apenas no que é bom. Jung, no entanto, nos oferece uma abordagem mais realista, paradoxalmente, mais esperançosa. Ele nos mostra que a totalidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de acolher todas as emoções, todas as experiências, todas as partes de nós. É na escuridão que a luz se torna mais visível. É no diálogo com o demônio que o anjo se manifesta. A jornada para a individuação é a única maneira de escapar do inferno da negação e da projeção. A tarefa mais difícil e mais urgente, portanto, é a do autoconhecimento. Não é um autoconhecimento superficial, mas um mergulho radical na própria escuridão.
É uma escolha que fazemos a cada dia, a de enfrentar o que nos assusta em vez de fugir. É a escolha de assumir a responsabilidade por nossa própria vida, por nossas próprias emoções e por nossa própria sombra, em vez de culpar os outros ou o mundo. E ao fazer essa escolha, não apenas curamos a nós mesmos, mas também contribuímos para a cura da sombra coletiva. Cada indivíduo que se torna inteiro é uma força de luz em um mundo dominado pela escuridão da inconsciência. Jung nos deixa com a poderosa e desafiadora ideia de que a salvação do mundo não virá de fora, de um salvador ou de uma ideologia, mas de dentro, do trabalho árduo e solitário de cada um de nós para integrar a nossa própria sombra. E é nesse trabalho que encontramos a paz, a totalidade, finalmente, a liberdade.